Bom, pessoal, na aula de hoje então a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha estudando, que era a interferência por divisão de amplitude. Então, na aula passada a gente fez a interferência por divisão de amplitude, né, que eu falei que podia ser feita para múltiplos feixes, para apenas dois feixes, para a gente entender como é que o negócio funcionava. Então, na aula de hoje a gente vai aplicar um pouco do que a gente viu na aula passada ao interferômetro de Fabry-Perot, que é um interferômetro aí bastante conhecido. Tá bom? Então a situação é basicamente a mesma da aula passada. A gente tem aqui um meio de refração N1, N2, N1, né? Pode ser, por exemplo, ar, aproximadamente 1, vidro, N, e ar aqui do outro lado. Então é como se fosse um pedaço de vidro aqui formando uma cavidade, né? Devido à reflexão de Fresnel que há entre essas duas superfícies, essas duas interfaces, tá bom? Diferentemente da aula passada, a gente vai considerar agora não apenas dois feixes, né? Então, na aula passada a gente pegou, por exemplo, o que seria o E1 e o E2, o E1 linha, desculpa, e o E2 linhas, tá bom? Então, aqui a gente tem o campo incidente E0, os refletidos aqui, ó, E1 linha, aí transmite e sai lá, transmite um para dentro aqui, né? Refrata um para dentro, transmite aqui pelo meu pedaço de vidro, um campo E1, reflete um E1 linha, transmite um E2, reflete um E3 linha, transmite um E3 e assim sucessivamente, tá bom? Então a gente, na verdade, agora vai considerar a interferência, tanto faz, a gente pode calcular dos campos refletidos ou dos campos transmitidos aqui, tá bom? Que emergem aqui da placa. Então vamos considerar agora, então, dos campos que estão saindo aqui da nossa placa, tá bom? A interferência entre não só esses três, mas todos os campos que saem da placa como resultado dessas múltiplas reflexões de Fresnel que acontecem aqui dentro. Bom, então vamos lá. Pelo princípio da superposição, né? Então, de novo, olhando aqui para os feixes transmitidos, para esses feixes aqui, né? Então, o que a gente tem? A gente tem basicamente que o meu campo E0, né? Que é o campo incidente. Então, o que é o meu campo transmitido aqui? Ó? É E0, o que transmite aqui para dentro, tal, e o que sai aqui para fora, tal linha, tá bom? Então tá aqui, ó, E0, tal linha. E eu vou considerar vou considerar que eu estou contando a minha fase a partir desse ponto aqui, tá bom? Então por isso que esse campo aqui, ó, ele não tem a fase. Quem que é o campo, o segundo campo que emerge? Bom, é o E0, tal linha, né? Porque sempre tem o campo que entra e o campo que sai. Então se você for olhar aqui, ó, quem que é o que reflete? O que reflete é o E0 tal, que propagou até aqui, certo? Aí ele reflete uma vez, reflete duas vezes, na segunda vez propaga-se para cá e tem um tal linha de novo. Então vai ser E0 tal linha, certo? Duas reflexões, portanto, né? Essa reflexão e aquela reflexão, vou mostrar aqui para vocês. A reflexão interna, né? De dentro do meio de refração N para fora. Tal linha, então vai dar o rolinha ao quadrado devido a essas duas reflexões. E uma diferença de fase em relação ao primeiro, que eu vou chamar de I elevado a I delta. Onde I elevado a I delta, o que é? Bom, é esse caminho aqui a mais que esse feixe percorreu. Estou começando a contar a minha fase a partir do ponto A. Então, tá bom? Então, aqui, ó, E0 tal linha, é esse que sai. Aí aqui vai ser E0 tal, certo? Rolinha, tal linha. Então, E0 tal, rolinha, tal linha, tá tudo certo aqui. E esse caminho aqui, ó, esse triângulozinho que vai dar a diferença de fase, então, do segundo campo que sai, em relação ao primeiro campo que saiu, tudo bem? E assim sucessivamente. Então, sempre vai ter, ó, o E0 tal linha, que é o primeiro que entra e o último que sai. Sempre vai tendo, aqui vai ter mais duas reflexões, duas, então vai dar um rolinha 4, e tem dois triângulos que ele entrou aqui dentro. Então, tem um elevado a I2 delta e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Lembrando, então, que a gente está considerando uma onda plana, né? Então, esse meu campo E0 é um E0 elevado a menos I ômega t. Bom, como a gente viu na aula passada, essa diferença de fase delta, ela é 4π sob lambda N2D cosseno de θ. Só que a gente viu na aula anterior, tá bom? Só que a única diferença aqui é que a gente está tomando a origem das fases num ponto diferente aqui, como eu já explicitei, que é o ponto A, tá bom? Bom, então vamos lá. Como é que fica aqui, ó? Eu consigo tirar E0 tal linha em evidência, então vai ficar E0 tal linha, 1 mais rolinha E elevado a I delta, mais rolinha quarta E elevado a I2 delta, tal. Como vocês estão vendo aqui, ó, e assim sucessivamente. Então isso aqui é uma série geométrica, né? É uma progressão geométrica do tipo 1 mais x2 mais x4 e assim sucessivamente.
certo? Com x sendo lá o coeficiente da série, que é ρ' ao quadrado elevado a i∆. A soma dessa série dá 1 sobre 1 menos x. Então está aqui, ó. O campo que está saindo, portanto, vai ser E0 tal, 1 sobre 1 menos ρ' ao quadrado elevado a i∆. Então aqui a gente já sabe qual que é o campo, né, dado pelo princípio da superposição, o campo que está interferindo na saída lá da nossa lâmina, que funciona então como interferômetro. Bom, a gente agora vai usar as relações das equações de Fresnel. Então tal linha é 1 menos ρ ao quadrado, igual a gente usou na aula passada. A única coisa que eu vou fazer é o seguinte agora: esse ρ é reflexão de campo, né? É coeficiente de reflexão. Então eu vou chamar isso aqui de reflectância, que é 1 menos rão. Rão, então, é o ρzinho ao quadrado, tá bom? Lembra lá que ρ é igual a menos ρ', então ρ' ao quadrado é igual a ρ ao quadrado, que é claro que é o rão. Então eu vou escrever tudo em termos da refletividade, desse coeficiente de reflexão, da refletividade, não do coeficiente de reflexão ρ, mas que é uma coisa de campo, né, que é o campo refletido em função do campo dividido pelo campo incidente, mas da refletividade, que é a intensidade ou a potência, que é o que a gente costuma medir no laboratório. Quando você fala assim, esse espelho aqui ele reflete 80%, ele não reflete 80% do campo, ele reflete 80% da intensidade ou da potência, tá bom? Então esse é rão aqui, tá bom? Como a gente viu lá atrás, já falei isso para vocês antes. De qualquer forma, vamos lá. Então, com isso, a gente vai pegar aquela expressão anterior aqui e vamos substituir. Então, vai dar E0, 1 menos R, desculpa, que é o tal linha, dividido por 1 menos R elevado a I∆. Como eu falei para vocês, isso aqui é o campo, eu quero saber a intensidade, a gente já sabe o teorema de Point, então, portanto, a intensidade é proporcional ao módulo ao quadrado do campo, então a intensidade ela é proporcional ao módulo ao quadrado do campo, então basta eu fazer aqui esse número pelo seu complexo conjugado, então vai dar E0 ao quadrado em cima, 1 menos R ao quadrado em cima, e embaixo vai dar esse cara vezes o complexo conjugado, que no final das contas, né, esses dois termos que tem o elevado a I∆ e elevado a menos I∆, vai dar um 2 cosseno de delta. Então fica essa expressão aqui final para o meu interferograma, tá? A primeira expressão para o nosso interferograma. A gente não terminou de trabalhar com ela, mas de qualquer forma, então isso aqui me dá a minha intensidade em função da diferença de fase delta, que é o nosso interferograma. Bom, pessoal, ainda costuma-se fazer o seguinte, costuma-se aqui usar o cosseno do arco metade, né? Então a gente expressa esse cosseno de delta como sendo cosseno de delta sobre 2 mais seno de delta sobre 2, usa seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e aí com isso a gente vai encontrar essa expressão aqui, ó. Tá bom? Só que só vai fazendo, não tem nada de muita dificuldade, né? Usa cosseno do arco metade aqui, depois a gente substitui esse cosseno por 1 menos seno ao quadrado, e aí soma aqui. A gente já fizeram isso aí 200 vezes na vida, né? Então isso daqui vai dar I0, 1 menos R ao quadrado, 1 mais R ao quadrado menos 2R, vezes 1 menos 2 seno ao quadrado de delta sobre 2, tá bom? Então isso daqui fica expresso dessa forma. A gente consegue, na verdade, juntar esse 2R com esse 1 mais R ao quadrado, de tal forma que isso aqui fica, então, 1 mais R ao quadrado menos 2R, né? Mais, joga esse daqui para dentro, vai dar menos com menos dá mais, 4R seno ao quadrado de θ. Por quê? Porque esse 1 mais R ao quadrado menos 2R, a gente pode escrever como sendo, aqui na linha de baixo, 1 menos R ao quadrado mais 4R seno ao quadrado de delta sobre 2. Então, você vê que apareceu esse menos 1 sobre R ao quadrado que está em cima também está embaixo, então eu passo isso daqui dividindo. Então vai dar aqui que o meu I de delta vai ser o I0, 1 mais 4R, né? Esse cara corta com esse aqui, fica 1. Aqui vai ficar 4R sobre 1 menos R ao quadrado, seno ao quadrado de delta sobre 2. Tá bom? Então você vê que a gente encontra agora essa função, que é a maneira mais tradicional de se escrever, então, a interferência, né? A função da intensidade com a diferença de fase para o interferômetro de Fabry-Perot, que depende, então, simplesmente da diferença de fase delta, né? Que a gente sabe como calcular, e da refletividade das superfícies que nós temos lá no nosso sistema. Essa função aqui é chamada de função de Airy, tá bom? A-I-R-Y, Airy. Bom, quando é que esse negócio dá máximo? Bom, como vocês estão vendo aqui, isso daqui vai dar máximo, né? Quando o seno ao quadrado de delta sobre 2 aqui for zero, né? Que vai ser o menor denominador. E isso vai acontecer, então, quando delta sobre 2 for um múltiplo de π, ou seja, quando o meu delta, né, for um 2nπ, tá bom, pessoal? N aqui é um número inteiro. E nesse caso, né, o que vai acontecer é que a intensidade aqui vai ser igual a I0, tá bom? Então, Imax é igual a I0. E a intensidade mínima vai ser quando aquele seno ao quadrado que está lá no denominador for o maior valor possível, que no caso é 1.
que acontece toda vez que isso daqui for um múltiplo ímpar de π sobre 2. Então, quando delta sobre 2 for um ímpar de 2n mais 1, né, que é um número ímpar de π sobre 2, portanto, quando delta for igual a 2n mais 1 vezes π, tá bom? Então, meu I mínimo vai ser igual a I0 sobre 1 mais 4R, 1 menos R ao quadrado, tá bom? Então, essa daqui é a intensidade máxima, essa aqui é a intensidade mínima do nosso interferograma. Bom, então como eu falei para vocês, essa função I de delta, né, que é o meu padrão de interferência, né, em função da fase, ou como eu costumo chamar aqui o interferograma, ela é conhecida como função de Airy, tá bom? Que então, essa função de Airy, ela é costumeiramente escrita dessa forma aqui, ó, de tal forma que aquele meu 4R sobre 1 menos R ao quadrado é chamado de F. Esse F aí, tá, é o que dá o contraste das nossas franjas de interferência, né? Quem já fez algum outro curso aí, estudou ressonadores ou fez o curso de introdução à fotônica, sabe que isso daqui, na verdade, é a tal da finesse, né, do nosso, que está ligado ao fator de qualidade da cavidade, porque isso aqui nada mais é do que uma cavidade, né? É uma cavidade ótica onde a luz fica confinada lá entre as duas interfaces. Então esse F aqui é a finesse do nosso interferômetro, tá bom? Que dá, na verdade, o contraste aqui das nossas franjas, olha só. Quando a finesse é baixa, o que significa a finesse ser baixa? Significa que a refletividade é pequena. Por exemplo, uma refletividade aqui 0,2, que é 20%. Se só reflete 20% da luz, o contraste das franjas de interferência, ou seja, a diferença entre a intensidade mínima e a intensidade máxima é pequena. Então você tem um interferômetro de baixo contraste. Quando você vai aqui para uma interferência de 90%, uma refletividade de 90%, você vê que a tua interferência ela dá uma franja bem contrastante, né? Dá uma diferença bem grande aqui entre o máximo e o mínimo de interferência. Quem já estudou um pouquinho lá de microgravidade sabe que isso daqui, na verdade, deixa inclusive o teu interferômetro mais sensível, né? Porque você tem uma franja cada vez mais marcante à medida que você vai subindo aqui o valor da refletividade R, tá bom? Isso daqui, pessoal, interferômetro de Fabry-Perot, que são duas. Imagina que você tivesse, em vez de superfícies de espelho, né, de espelho de vidro, como eu comentei, reflexão de Fresnel simples, imagina que eu tivesse dois espelhos projetados para dar alta refletividade. Isso aqui nada mais é do que seria uma cavidade laser, né? Você tem um espelho de alta reflexão, outro espelho de alta reflexão, a luz é aprisionada ali no meio. Então, na verdade, toda a cavidade laser é interferômetro de Fabry-Perot, que no meio dela a gente teria, obviamente, um meio ativo, né? Um meio de ganho. Bom, pessoal, ainda essa função de Airy aí, que é essa função que está escrita aqui, ela está expressa em função da diferença de fase delta, tá bom? Mas muitas vezes a gente tem interesse em graficar essa função em função da frequência Ni, tá bom? Por quê? Porque olha só, a diferença de fase delta é 4π sobre lambda d cosseno de θ duas linhas, né? Que vamos imaginar aqui só para a gente entender que a gente está fazendo incidência normal, então θ duas linhas é igual a zero, tá bom? Então olha só, o que eu estou querendo dizer aqui? O d é fixo. Incidência normal, isso daqui é 1. O D é fixo, que é o tamanho lá da minha cavidade. Comprimento de onda é a luz que eu estou jogando na minha cavidade lá, que pode ou não variar, mas o D é fixo, porque é o tamanho da minha cavidade. Uma vez que eu projetei minha cavidade, eu não vou ficar mexendo nela a todo momento, por exemplo, tá bom? Então, olha só, é claro que você pode mexer também, mas é uma coisa, você pegou uma placa de vidro e ela está lá pronta, né? De qualquer forma, você pode, em princípio, variar também isso, mas de qualquer forma, se você variar tanto o D da tua cavidade quanto o lambda da tua cavidade, né, você está variando o seu delta. Se a gente supuser que o nosso D agora é fixo, quem que é o meu delta? Vai ser 4π, esse lambda aqui, ó, eu escrevo como sendo Ni sobre C. Portanto, se o D for fixo, para cosseno de θ igual a zero ou para um cosseno de θ fixo, delta é diretamente proporcional a Ni. Então a gente pode, na verdade, escrever essa nossa relação aqui, ao invés de expressar em torno de delta, a gente pode expressar em relação a Ni, uma vez que delta e Ni estão relacionados dessa forma, tá bom? E é isso que eu estou dizendo aqui, ó. Então a gente pode graficar em função de Ni, tá bom? Se delta Ni for aí, se você graficar em função de Ni, então vai dar um I de Ni, que vai dar uma funçãozinha aqui, ó, desse tipo em relação a Ni, tá bom? Bom, por uma questão aí de convenção, o que a gente chama, na verdade, de finesse, tá bom? Esse F esquisito aqui,
que é π sobre 2 vezes a raiz daquele f, que é a expressão que a gente estava usando até agora, tá bom? 4r sobre 1 menos r ao quadrado. Bom, então se a gente desenhar, graficar a nossa função aqui, ó, ela vai dar um negócio desse tipo agora, tá? É o mesmo padrão, porque obviamente, né, delta e ni são proporcionais, e aí a gente acaba tendo o seguinte, ó, a gente acaba tendo que a largura de um pico aqui de interferência eu vou chamar de delta minúsculo de ni, deltinha ni. E a separação entre dois picos consecutivos aqui, ó, eu vou chamar de delta ni. Então é a distância entre dois picos consecutivos, tá bom? Essa finesse é definida dessa forma, por quê? Porque a finesse que a gente chama para uma cavidade é a distância entre dois picos de frequências diferentes, né? Então ele vai dar uma interferência construtiva para esse pico e uma interferência construtiva para esse pico e assim sucessivamente. Então, o que é a finesse da cavidade? Quão fina é a minha cavidade, né, em termos de resolução espectral? É a largura ΔΝ, certo? A distância entre dois picos ΔΝ, dividido pela largura de um daqueles picos ΔΝ. Então, se você imaginar, quanto mais afastados estiverem dois picos e quanto mais estreita for a largura da minha ressonância aqui da minha cavidade, do meu interferômetro, maior vai ser a finesse. Quer dizer que ele é mais fino, ele consegue separar duas frequências muito bem, tá bom? Então é isso que a gente chama de um... Porque o interferômetro pode ser usado como um filtro espectral, tá bom? Então se você... Mas para ser um filtro, imagina, se a finesse for ruim, esse pico aqui ele vai ser bem largo, esse pico vai ser bem largo, então você não vai ter uma resolução muito boa, né, entre uma frequência e outra. Agora, quanto maior for a refletividade, maior é o F, maior é a finesse. Quanto maior for a finesse, isso significa que eu consigo separar muito bem dois picos que estão consecutivos no nosso interferômetro, tá bom? Olha só. Uma coisa interessante aqui, esse ΔΝ, então, é a distância entre dois máximos aqui do nosso interferômetro, né? Então, a gente viu agora há pouco que o nosso ID máximo ele acontece quando a delta, né, o delta, for igual a 2nπ, onde n é número inteiro. Bom, mas a gente está vendo aqui que o delta é 4π nid sobre c, que tem que ser igual a 2n, tá bom? Se a gente calcular aqui, ó, se a gente fizer como se fosse a derivada disso daqui, né, 4π dc ΔΝ, né, que é a diferença entre dois picos, né? Então, na verdade, basta você pegar aqui o ni de n menos o ni de n mais 1, pronto. O ni de n menos o ni de n mais 1, por exemplo, menos o ni de n, né? Isso aqui vai dar 2π e subtrai um do outro, né? Então a distância entre dois picos separados ali de um para o outro, então vai ser 2πd sobre c ΔΝ, né? Onde esse ΔΝ aqui é o ni de um pico de n mais 1 menos o ni do outro pico de n. Isso aqui é 2π, n menos n mais 1, que é o ΔN, né? Vai dar 1, tudo bem? Aí, olha só, então com isso a gente chega na conclusão que esse nosso, você corta esse π com aquele π, corta esse 2 com aquele 4 que vira 2, então ΔΝ é c sobre 2d, que quem também já viu em microcavidades ópticas, né? É isso daqui é o que a gente chama de Free Spectral Range, né? É a largura livre, é o range, né, livre de frequências da nossa cavidade. Então isso aqui é c sobre 2d. Então ΔΝ, c sobre 2d. Então se você sabe uma cavidade, sabe o tamanho de uma cavidade, você já sabe imediatamente dizer qual que é a separação entre dois picos dessa cavidade, né? E a gente chama isso daqui de intervalo livre de frequências, né, ou Free Spectral Range aí do inglês, FSR do inglês, porque é o intervalo em que, se imagina se esse deltinha ni fosse bem estreito, então eu teria uma frequência aqui e uma frequência aqui. Então durante esse intervalo ΔΝ eu não tenho nenhuma frequência permitida na minha cavidade, o que seria muito bom, né? Isso seriam, na verdade, cavidades de alta finesse, ou como a gente fala, de alto fator de qualidade. Bom, pessoal, era isso que eu queria discutir com vocês, então, aqui, apresentar a função de Airy e mostrar que a gente consegue, então, ter cavidades que, controlando a refletividade, elas ficam filtros espectrais muito bons, e com isso eu concluo essa parte aqui de interferência. E na próxima aula a gente vai fazer algumas aplicações, vou mostrar para vocês algumas aplicações também de interferência. Bom, por hoje é só, pessoal.